Olá, mundo! Sejam bem-vindos ao podcast Livre das Caixas. Me chamo Jaqueline Silveira. E eu sou a Mari Belmonte. Como vocês podem ver, esse é o nosso episódio especial de Natal. Ho, ho, ho! Estamos muito empolgadas, como vocês podem perceber. Decoramos aqui o nosso estúdio, né? Os papais noéis invadiram aqui. Tudo lindo, maravilhoso. E a gente está aqui já no clima de Natal e Ano Novo, né? Isso aí. Que somos do time que gosta de celebrar Bastante. as festas de final de ano, né? Sim. Mas a gente sabe que nem todas as pessoas gostam dessas épocas festivas, Natal, Ano Novo, aí como a gente está comemorando aqui. E nós vamos poder falar um pouco hoje sobre isso aqui no episódio do podcast Livre das Caixas, trazendo aí, né, um conhecimento para esse público que gosta e para o público que também não gosta tanto, né? A gente vai também ensinar alguns manejos, né, para essas pessoas que não gostam tanto, que se sentem mais deprimidas, depressivas aí nessa época. Exatamente, a gente vai trazer informações importantes e também curiosidades sobre o Natal. Mas antes da gente começar, já clica aqui para se inscrever no nosso canal, não perder nenhum dos nossos vídeos em primeiríssima mão e já manda esse vídeo para aquela pessoa que vai entrar no clima natalino e festivo junto com você. Então, Jaque, vamos começar pelo começo, né? Qual que é realmente o significado do Natal? Porque a gente vê que as pessoas vão celebrando, né? Tem a questão do Papai Noel, do vermelho, do né? presente. Do presente, das compras, mas será que a gente sabe, né, qual o real significado do Natal? Será que a gente está em contato com os valores, né, que vem por trás disso? Então vamos começar trazendo, né, retomando qual é o real significado, né, o real sentido de celebrar o Natal. Então, Mari, historicamente o Natal começou a ser comemorado em 25 de dezembro pelo Império Romano em aproximadamente 336 depois de Cristo. Historicamente, nós não temos de fato dados, né, que nos levem a acreditar que realmente foi nessa data, mas em meados desse período que se passou a ser comemorado o Natal. É sabido que o real significado do Natal, dia 25 de dezembro, que é comemorado aí mundialmente pelas pessoas, é sobre o nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que foi um homem que veio com a promessa de nos livrar dos nossos pecados, e ele foi morto, crucificado, né, com a promessa de voltar, né, à Terra e realmente cumprir aquilo que ele veio fazer, né, que é nos salvar, nos livrar dos nossos pecados, né? Mas essa data do dia 25 de dezembro a gente comemora. Eu acho que desde pequeno a gente sabe que dia 25 de dezembro é Natal, o nascimento de Jesus Cristo, mas, na verdade, historicamente, essa data tem uma grande, né, possibilidade, uma forte possibilidade de não ser real sobre a data de nascimento de Jesus. Por quê? Porque existem, né, estudos que trazem que, historicamente, na época, né, que Jesus nasceu, existiam pastores, né, na Palestina. Algo que poderia acontecer entre a primavera e outono, e não no inverno, que seria em dezembro, na Palestina, onde Jesus nasceu. Mas, independente da data ser 25 de dezembro ou qualquer outra que nós não sabemos de fato daqui a pouco, o mais importante é qual é a simbologia que está por trás dessa data, né? E principalmente de Jesus Cristo, né? Muitas vezes a gente acaba não se dando conta, né, quando nós temos aí daqui a pouco uma família desestruturada ou pessoas que não se conectam, né, essa coisa maior de espiritualidade, de conexão, né, de relação assim com a sua espiritualidade, que o real objetivo é trabalhar com paixão, né, o autoconhecimento, a valorização do próximo, né, o amor, né, a caridade, o cuidado, o zelo. Então, são princípios, né, que se a gente puder observar historicamente, até pela palavra da Bíblia, né, que seriam valores e princípios aí que Jesus Cristo deixou para nós. E essa questão que tu está trazendo já aqui dos valores é um ponto principal aqui que a gente quer retomar, né? Porque a gente vê que
com o passar dos anos, o Natal se transformou muito numa questão de comércio, né, dos presentes, do Papai Noel, e a gente vai trazer aqui, né, um pouco do que representa tudo isso, né, da onde veio essa história de presentes, da onde veio o Papai Noel, para a gente realmente retomar qual o real significado do Natal, né? E falando mais especificamente da questão dos presentes, a gente sabe que o período de Natal é muito utilizado para doações, né? As pessoas fazem muita caridade nesse período. Mas da onde veio, né, essa história de dar presentes? O menino Jesus foi o primeiro a receber os presentes, né, dos Reis Magos, e daí que veio essa história de dar presente. Só que a gente evoluiu, né? A gente evoluiu para uma doação, daí hoje em dia a gente já evoluiu para um amigo secreto e para um Natal que o objetivo é dar presente para todo mundo, daí acaba virando um estresse, porque a gente tem que comprar presente, daí o shopping tá cheio de gente, né? Dezembro é aquela loucura. E aí o real significado do que significa, né, dar esse presente para alguém se perdeu ao longo do tempo. E essa questão do comércio, ela foi ficando cada vez mais forte, né? Eu lembro que em outubro eu estava no shopping, e aí tinha um supermercado e o shopping, né? Dentro do supermercado ainda tinha decoração de Halloween, né? Era no final de outubro isso. E aí eu saí do supermercado e no shopping já tinha uma árvore de Natal. Então, assim, antes isso começava no dia 1º de dezembro, né? Hoje em dia era final de outubro e já estava montando a árvore de Natal. Então, as datas do ano, as datas comemorativas do ano, né? O comércio sempre vai acompanhando elas. E cada vez isso está ficando mais e mais forte e mais a gente vai perdendo o real objetivo, né? Daquela celebração, daquela data comemorativa. Então, isso já é uma forma de traçar, né, de pegar, fisgar as pessoas na psicologia. Então, antes, como tu trouxe, Mari, começava ali os anúncios de Natal, né, as árvores, né, as decorações no mês de dezembro. Então, começa ali em outubro para as pessoas já programarem um cartão de crédito, entenderem que em dezembro já tem compras e dar uma cuidada ali no espaço dos seus limites, né, para poder comprar. Então, justamente para alimentar essa parte do consumir, e daqui a pouco não focando nesse real significado ou no símbolo, né, de certa forma que o Natal ele representa. E vou te ser bem sincera, eu particularmente, desde criança, o que a gente vê? Ou é o Papai Noel, ou é aquela coisa, quero muito que chegue Natal para ganhar meus presentes, né? Ou ir para baixo da árvore de Natal, ver o que eu ganhei, se eu ganhei aquilo que eu pedi. Então, basicamente, desde que a gente se conhece por gente, o que a gente ouve, o que soa, né, sobre o Natal? É o presente, é essa inserção do comércio, né, esse comércio que fica, de certa forma, enlouquecido no final do ano, que a gente vê que as pessoas ficam meio loucas, assim, né? Começam a surtar, que tem que comprar, que tem que fazer, é aquela correria toda. Isso já condiciona a pessoa emocionalmente, mentalmente, isso também tem um impacto, né? Porque ela já tá pensando que, meu Deus, tá acabando o ano. O que eu fiz nesse ano? O que eu ainda preciso fazer antes de terminar o ano? Ela já entra no modo final de ano. E isso já traz um estresse, isso já traz uma ansiedade. E quando a gente fala dessa questão do comércio, a gente precisa falar do Papai Noel. Do bom velhinho. Do bom velhinho, né? Nossa, que lembranças positivas que eu tenho da infância, assim, porque na minha família o meu avô se fantasiava de Natal, de Papai Noel e tal. E eu gostava muito, né? Mas assim, tem a parte, que aqui é curiosidade, né? Mas que é muito legal de a gente saber. Tem a parte da lenda, Papai Noel, e tem a parte do comércio que veio depois. A parte da lenda é que o Papai Noel se originou baseado em São Nicolau, que era um bispo católico que vivia onde hoje é a Turquia. E ele era conhecido por dar presentes para as crianças, né, na data do aniversário. E aí, em 1931, veio a Coca-Cola, que trouxe realmente essa figura do Papai Noel, do jeito que a gente vê ele, né? Com a roupa vermelha, barbudo e aquele Papai Noel que a gente conhece. Então, quem não sabia disso talvez vai se decepcionar um pouco, né, com a história, mas na verdade era uma campanha de marketing, né? Uma campanha publicitária de marketing. Foi a Coca-Cola que criou, né, essa imagem que a gente tem do Papai Noel. Aí algumas pessoas podem estar pensando, não, Mari, mas eu sei que existe a casa do Papai Noel lá na Finlândia. Pois é.
também foi uma estratégia para trazer turismo para o local. Todo mundo decepcionado agora de onde veio o Papai Noel. E por mais que as pessoas possam se sentir decepcionadas, né, de como que foi construída essa imagem do bom velhinho, na verdade o que mais vai importar é o que ele representou para cada um de nós, né? Que nem eu falei, eu tenho uma memória muito positiva, né, afetiva dessa época. Então, para mim, tem um significado Claro. muito importante de amor, Sim. de pertencimento, né, de esperança, de sentimentos positivos. Perfeito. Então, é muito do que ele representa para cada um, né? Claro que brincadeiras à parte, cenário lindo, maravilhoso de Natal e todo esse sentimento aí positivo que a gente sente e muitas pessoas também. Existe um outro lado que, obviamente, nós iríamos trazer aqui no podcast hoje, que é buscando trazer informação de qualidade, além das curiosidades, né, e alguns pontos bem importantes de cuidados nessa época do ano, de Natal, de Ano Novo, porque muitas pessoas se mobilizam de uma forma negativa, tanto no Natal quanto no Ano Novo. Nessa época de final do ano, de término de um ciclo de algo, né, uma virada de ano. Então, emocionalmente, pessoas se mobilizam. Nós temos aí fortes fatores de risco em relação à saúde mental e que a gente vai discutir aqui hoje também com vocês, além dessas curiosidades. Essa forte ambivalência, né, Mari, que nós temos entre as pessoas que amam o Natal, que esperam o ano inteiro, praticamente, por essa data, e as pessoas que odeiam o Natal, né, que literalmente não comemoram essa data, que preferem estar dormindo ou com seu pijama em casa, ou literalmente não fazendo nada. E em casos piores, né, nós temos aí uma fatia de pessoas que pode estar, né, passando o seu Natal internada, né, em situações de crise, né, literalmente muito mal emocionalmente, tá? Nós podemos aí pensar em vários fatores que acabam mobilizando essas pessoas que levam para esse viés mais negativo, essas épocas festivas, né, como, por exemplo, questão de luto, pessoas enlutadas, ou que tem uma relação, né, o Natal para essas pessoas tem um gatilho ali muito negativo, de perda de ente querido, né? Ou daqui a pouco de uma própria avaliação do seu ano ali, das expectativas que teve, das conquistas que teria, que gostaria de ter conquistado, né? Contrapartida aquilo que não conseguiu, e as pessoas às vezes não conseguem lidar com essas frustrações, né? De não terem metas e objetivos alcançados no final do ano e começam a deprimir. Então, nós temos aí estatisticamente, né, estudos, né, que relacionam essas épocas do ano com maior tristeza, muitas vezes sintomas mais depressivos, que devem ser assistidos, que devem ser observados e analisados, né, tanto pelos familiares, quanto daqui a pouco a pessoa que já faz um tratamento, conseguir ficar mais em alerta nestes períodos, e os próprios profissionais aí que acompanham essas pessoas que podem ficar mais fragilizadas e sensibilizadas nessas épocas, porque pode sim ser um fator de risco para problemas mais sérios. E tem uma outra parcela também das pessoas que acabam tendo esse período como uma válvula de escape, né, do seu descontrole emocional. Então, acaba que as pessoas pensam, não, agora é fim de ano, né? Não é nem só o Natal ou o Ano Novo. Época de fim de ano, período de fim de ano. Então, é de dezembro até fevereiro, né? Aqui que vai até o nosso verão aqui no Brasil. Então, é época de descontrole total. A pessoa come de tudo, bebe de tudo, em maiores quantidades, né? Épocas de festas. E tem realmente celebrações, né? Que nem eu falei antes do amigo secreto. As empresas fazem encontros de Natal, tem o Natal com a sua família, tem festa de Ano Novo, né? Mas aí vira um período de descontrole. E por ser no final do ano, também tem a questão que tu trouxe de que a pessoa vê aquilo como um fim de um ciclo, né? Então, se ela conseguiu, ela vai comemorar, e se ela não conseguiu, ela vai se afundar, né? Nesse mesmo comportamento que muitas vezes é autodestrutivo. Então, as pessoas precisam ter muito cuidado nesse período
para elas não se autodestruírem, como uma falsa, né, uma ilusão de que aquilo ali é uma celebração e na verdade ela está fazendo mal para ela mesma. Então existe uma linha tênue que a gente precisa estar atentos, né, para não ultrapassar. Na verdade, as pessoas se utilizam como uma justificativa, né? Então, eu como normalmente ali um potinho de doce, agora é Natal, vou comer 3, 4, porque é Natal. Tá, mas qual é a relação de comer 3, 4 potes de sobremesa com o Natal? E aí a pessoa tem esse senso crítico e justamente isso que tu traz da regulação emocional, né? Ou da falta de controle emocional, de se perguntar, né? O que que eu entendo, qual é a minha relação de entender que eu tenho que comer demais, né? Excessivamente e aí passar mal no outro dia porque é Natal. Qual é a relação que essas pessoas estão fazendo de associação? Daqui a pouco é justamente disso. É sobre isso que tu trouxe, Mari, é para preencher vazios. Então, durante o ano eu vi que as minhas metas não foram atingidas como eu gostaria, que as coisas não aconteceram de fato como eu queria. E aí o que que eu faço? Chegou o final do ano, azar, eu vou comer mesmo, eu vou beber todas. Daqui a pouco, em alguns casos, a pessoa vai se drogar, porque é Natal. Essa é a justificativa. Vamos pensar que menos dolorida, menos sofrida, né, e mentirosa que a pessoa conta para ela mesma, para poder fazer coisas aí que vão colocar ela numa situação de destruição. E aí ela pensa, não, isso aí ano que vem eu vejo, né? Ano que vem eu resolvo, ano que vem eu começo a dieta, né? Em janeiro. Então, na verdade, ela pensa assim, depois eu vou resolver a minha vida e agora eu vou só curtir, né? Ou aproveitar, ou eu mereço, né? Se eu conseguir as coisas, eu mereço. E se eu não conseguir, eu mereço também, porque foi horrível o meu ano. Então, eu vou me permitir, né? E, na verdade, a gente tem que avaliar, porque na maioria dos casos é uma ilusão, né? Eu vou me permitir a quê? Né, engordar muito, para depois eu me sentir mal, né? Ou a beber muito e para passar mal no outro dia, né? E me sentir nostálgica, porque o álcool traz, né? As suas consequências, não só físicas, mas também emocionais, mentais. Então, onde está esse limite do que é saudável e quando que passa a não ser mais saudável? Sabe, Jaque, eu admiro muito quando eu vejo famílias que aproveitam essa data do Natal para celebrar a união, para retomar a questão da espiritualidade, para fazer as orações, para passar esses valores para as crianças, né? Claro que vai ter o presente, que é o que mais a criança quer, mas de ela perceber que isso tem uma simbologia por trás, sabe? De realmente trazer essa magia do Natal, que é, na verdade, retomar esses valores. E o que realmente é importante, né? Que é a família, que é o sentimento positivo e tudo aquilo que a gente já falou lá no início, sabe? E tem pessoas que realmente, muitas vezes, por terem problemas de relacionamento na família, ela já nem gosta do Natal, porque o Natal vai ser passado em família e o clima não vai ser legal, né? E todo mundo é meio que obrigado a estar naquela situação ali que não quer. Então acaba se tornando uma experiência negativa. E às vezes até as pessoas se utilizarem desse mal-estar coletivo, às vezes de estar lá com os familiares que não gosta muito, que não se dá bem, mas acaba tendo que ir, porque a família vai, ou para não passar sozinho vai, e aí justamente faz isso, né? Se utiliza da comida ali na hora como um aliviador para baixar um pouco a onda de estar naquele ambiente desconfortável. Eu acho que isso até responde, daqui a pouco serve como uma reflexão para as pessoas. Será que eu não estou fazendo isso também? Né? Me utilizando dessa compulsão, desse excesso que me prejudica para desviar um pouco o foco atencional, né? Dessas relações que não são tão construtivas, né? Mas aí sempre voltando, como a gente fala, né? E a gente já falou em outros episódios, para nós mesmos, né? Mas qual a parte que nos compete de daqui a pouco diminuir a intensidade, né, do problema ou da angústia ou desse mal-estar coletivo ali, né, nas relações familiares e justamente fazer o que tu trouxe, de a gente poder orientar as nossas crianças, nossos adolescentes, né, a aproximação, a essa união, ao resgate do valor realmente simbólico que tem essa data do Natal.
independente das informações que a gente trouxe de que, talvez não tenha sido dia 25 que Jesus Cristo nasceu, mas independente disso, se existe essa data, se simbolicamente existe uma relação diferente entre as pessoas, uma mobilização de jantares e almoços e tudo mais, então vamos nos utilizar desse momento, né? E não somente desse momento, que esse momento seja só uma chave, né, uma porta de entrada, para trabalhar mais a união, né, os bons sentimentos, o relacionamento saudável com o próximo, o amor, a troca de afeto, porque a gente tem visto muito isso na sociedade, né, nas relações e no próprio consultório, as queixas de pacientes, o quanto está faltando a empatia, essa troca de amor, de cuidado, né, de olhar. Eu acredito que na tua prática clínica também aconteça muito, né? Sim, Jaque, essa queixa é uma das principais, né? Essa falta de conexão, dá para dizer, Sim. né? Entre as pessoas, a falta de empatia, a falta do amor, né? De ter alguém ali com quem tu possa contar. E no final do ano, isso tudo fica, as emoções ficam à flor da pele, né? Então a gente tem que realmente, como tu falou antes, cada pessoa, e a gente sempre vai falar aqui de autorresponsabilidade, né? Uhum. Cada pessoa avaliar, né? Se ela não gosta dessa data, por qual motivo é? Será que ela tá com saudade de alguém que já morreu, né? Que é muito comum. Tudo bem, mas e se for esse o caso, por exemplo? Será que a gente não pode então fazer uma homenagem para essa pessoa, lembrar dela com carinho, né? Fazer uma oração para essa pessoa e ressignificar essa data, podendo olhar para essa data com um novo olhar, né? Podendo ver alguma coisa de bom nesse dia, como tu falou, retomar de repente alguma relação que está mais desgastada, não só com familiares, mas com ela mesma, muitas vezes, né? Com o que ela quer para a vida dela, é um momento mais de reflexão. Então, tudo é a forma que a gente vê as coisas, né? Então, se a gente tiver um olhar de, não, eu vou usar esse período para eu refletir e para eu fazer mudanças para o ano que vem, tá tudo certo, né? Que bom, vamos usar da melhor maneira que a gente tem. Vamos usar para celebrar as coisas boas que a gente tem, né? Eu fico pensando muito nisso no Natal. Eu gosto de celebrar o Natal, mas eu sinto saudade das pessoas que estavam comigo no Natal quando eu era criança e hoje não estão mais, né? Que são meus avós. Então, assim, que pena que eles não estão mais, mas eu posso lembrar com carinho daquela data e celebrar com as pessoas que eu tenho hoje na minha vida. Claro. E aí vamos pensar que a gente precisa sim acolher as emoções, né? Todas, né? Tanto as boas de nostalgia quanto as ruins, daqui a pouco de alguma situação traumática, experiência traumática nessa época do ano, mas é justamente sobre a lente que a gente vai enxergar isso, o que a gente faz com isso, né? E aí entra um foco muito que a gente trabalha dentro do processo de psicoterapia, que é de uma ativação comportamental, né? Pensando numa via de saúde. Porque a gente sabe que tudo que a gente pensa, né, a força dos nossos pensamentos, ela é muito incrível. Então, tudo que a gente pensa, o nosso próprio organismo vai começar a buscar coisas para reforçar aquilo. Então, se eu entro numa ideia de estar pensando por um olhar, nossa, eu perdi, né, ou mais nesse foco do luto, daqui a pouco nesse exemplo que tu deu, naturalmente tu vai começar a te sentir mal, tu não vai conseguir pensar nas lembranças boas, naquilo de bom, nos sorrisos, nas trocas, nos afetos, porque tu tá direcionando o teu cérebro para ir para um viés negativo e ele vai reforçar com outros pensamentos mais. Então, tu tem uma inteligência emocional, né, uma autorregulação, um autoconhecimento para que nestes momentos que são mais delicados, né, de final do ano, de Natal, de situações que mobilizam, tu tenha forças para lidar, né, e que tu não fique tão mal, que tu consiga te sentir bem, mesmo que aquilo possa ter te causado um sentimento ruim ou tenha sido uma experiência ruim. E tu trouxe um ponto aqui excelente, que é um pensamento puxa outro pensamento semelhante a ele. Né? Então, a gente pode entrar numa espiral negativa ali, ou então numa espiral mais positiva. E isso é uma coisa que cada um em casa pode fazer. Exato. Pensar assim, ó, esse pensamento, primeiro identificar, né? Qual é o pensamento que eu tô tendo?
como esse pensamento está fazendo eu me sentir? Se eu estou me sentindo mal com esse pensamento, eu tenho o poder de mudar esse pensamento na minha cabeça e trocar ele por um que faça eu me sentir um pouquinho melhor. E depois mais um, e mais um. E assim a gente se puxa para cima, né? Porque a gente pode também se puxar para baixo. E é com isso que a gente tem que cuidar. Uhum. E aí, uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes em consultório também, né? Tanto de preocupações ou medos, né? Preocupações que são produtivas, medos, né, que daqui a pouco vão te impulsionar para alguma coisa, e preocupações que são improdutivas. Então, tu poder daqui a pouco até no papel, literalmente, anotar se isso te mobiliza muito essa época do ano, deixa a pessoa daqui a pouco mais sensibilizada, mais tocada, né? De tentar trazer para essa questão da saúde mental, de se observar. Só que, claro, tem um outro lado que a gente também não pode deixar de falar e também de levar em consideração, que são as pessoas que têm transtornos psicológicos, né? Mais importantes, que têm uma dificuldade, um grau de dificuldade maior, que não vão conseguir alcançar, né, atingir essa ideia de uma ativação comportamental apenas, que vão ser as pessoas que vão precisar de uma intervenção medicamentosa daqui a pouco maior, nessa época do ano. Como eu falei no início hoje do podcast, né, do episódio, algumas pessoas vão precisar até, às vezes, de internação nessa época do ano. Existe muita situação de surto psicológico, né? Enfim, comportamento autolesivo, de se automutilar, justamente porque entra num sofrimento maior, né? Então, essas pessoas, elas precisam estar mais assistidas, né? Tendo principalmente a rede de apoio ali junto, para estar perto delas, para elas se sentirem acolhidas, né? As pessoas próximas observarem daqui a pouco algum sinal, né, de que essa pessoa ela pode estar deprimindo muito mais do que normalmente ela está, né, que daí é uma fatia, né, da sociedade, de pessoas que são importantes também e que a gente traz aqui, né, com carinho, né, e um grau de importância. E por isso que a gente sempre bate na tecla do autoconhecimento, né, Jaque? As pessoas que já fazem terapia, elas vão ter uma facilidade maior em identificar se elas estão no momento mais crítico, elas já têm acesso às ferramentas que elas podem utilizar nesse período, né? E elas já sabem quando elas estão precisando de fazer mais alguma coisa, né? Por exemplo, ela está nesse período muito mais ansiosa. Ela vai ter que fazer mais atividade física. Ela vai ter que tomar mais sol. Ela vai ter que ter mais contato com a natureza, por exemplo, né? Então, essas pessoas têm mais facilidade. Mas quem ainda não está fazendo a sua terapia, né, olhando mais a fundo para essas questões, também já pode fazer algumas reflexões, né, sozinha, uma autoanálise que a gente chama, né, de ela pensar, não, eu me sinto pior nesse período. O que eu posso fazer para eu me sentir melhor? Ou então se perguntar, se eu agir dessa maneira, como é que eu vou me sentir amanhã? Eu vou me sentir bem comigo mesma? Ou eu vou me sentir pior ainda? Né? No caso do descontrole ali que a gente falou. Se eu sair hoje e beber um monte, como é que eu vou acordar amanhã? Isso vai fazer bem para mim? Ou só vai ser um prazer momentâneo que vai acabar rapidamente e depois vai me trazer consequências bem negativas, eu vou me sentir pior? Aí quando eu me sentir pior e de ressaca, eu vou comer mais doce, vou comer um monte de coisa gordurosa, e aí eu vou me sentir mal depois porque eu comi, e vou me, sabe assim, é uma bola de neve, né? Então a gente tem que parar e fazer essa avaliação, pensando, isso vai me fazer bem ou isso vai me fazer mal? Aí a gente pode listar consequências aí inúmeras, como insônia, né? A própria velocidade ali dos pensamentos acaba aumentando quando a pessoa se sente mais ansiosa por estar nesse movimento, nesse comportamento aí mais destrutivo. Porque vamos pensar, né, com toda sinceridade, se a pessoa não tem um transtorno psiquiátrico mais grave, que ela não é lúcida, né, que ela não entende as coisas que ela faz, né, que ela não tem senso crítico, tudo bem. Mas a gente sabe quando a gente está se prejudicando. A gente,
né? Eu digo, as pessoas que têm consciência, que não têm aí um problema psicológico mais sério, mais grave, que acaba incapacitando essa pessoa de ter esse raciocínio. A gente sabe quanto a gente está se prejudicando. Só que mentir para si é mais fácil. Então é uma coisa que a gente sempre fala aqui também, o quanto ser honesto com a gente mesmo é o mais importante. Né? Ser honesto com as outras pessoas é muito importante também, mas principalmente com a gente, porque a gente está com a gente o tempo todo. Então, se a gente não é honesto, né, que vida a gente está vivendo? Uma vida de mentira, de engano. E aí entra a ideia de que vai precisar em algum momento uma intervenção psicológica, uma intervenção psiquiátrica daqui a pouco, porque justamente vai acumulando-se coisas internamente, emoções negativas, falta de manejo, de habilidade, de própria conduta consigo, né? Isso não vai sumir, isso vai virar sintoma. Então, assim, essa ideia, como tu trouxe, da autorresponsabilidade que a gente sempre traz, é indispensável, né? Para que as pessoas elas tenham uma qualidade de vida em qualquer época do ano. Porque não pode simplesmente tu viver o ano todo e aí chega final do ano ou todo mundo enlouquecido no trânsito, porque é final do ano, né? E aí é um monte de coisa para comprar e para pagar e para comer e justamente pensando no significado, tá? E para que tudo isso? Tô correndo atrás de quê? Tô buscando o quê? Ou tô só me destruindo naquele efeito rebanho, assim, né? Todo mundo faz isso, então eu vou fazer igual. Então, essa análise crítica da sua própria vida, só quem faz é a pessoa, mas ninguém faz pela gente. E essas justificativas, elas são muito fáceis de encontrar. Se é inverno é porque é inverno, se é verão é porque é verão, se é fim de ano é porque é fim de ano, se é alguma outra data é porque é outra data, se eu trabalho em casa é porque eu trabalho em casa, se eu trabalho fora é porque eu trabalho fora, se eu tenho filho é porque eu tenho filho. Então, sempre vão existir justificativas, né? Mas como tu disse, a pessoa vai estar enganando ela mesma, porque as outras pessoas não vão sofrer as consequências, né? Ela que vai. Então, essa questão da autoanálise, do autoconhecimento, ela é essencial. A gente vê muito isso. E basta a gente ir num final de semana para a praia que a gente vê esse descontrole nas pessoas que estão lá desopilando de um ano sem cuidado com a sua saúde mental. Elas passaram o ano inteiro sem olhar para isso. E aí no verão elas acham ali uma válvula de escape, né? Geralmente é comida, bebida, né? Festas e tal. Para pensar, não, depois em março eu resolvo. Sim, toma a pílula da Matrix ali, eu fico em outra dimensão, de novembro a fevereiro, mas que tipo de vida é essa, né? Então, ao invés de daqui a pouco buscar pelo processo de autocuidado, né, numa terapia, né, trabalhando as suas potencialidades, melhorando habilidades para lidar consigo mesmo, não quer fazer o investimento, né? E aí acaba que a pessoa, muitas vezes, essas pessoas que tem esses comportamentos mais destrutivos no final do ano, é o mesmo perfil da pessoa que trabalha de segunda a sexta, dizendo, ai, nossa, tô louca por sexta-feira, ai, nossa, que porre, que ainda é quarta, que ainda é terça, ai, não vejo a hora de sexta-feira. Mas que tipo de vida é essa que tu vive e que tu fica esperando loucamente pela sexta-feira porque tu não vai trabalhar? Onde o trabalho para ti é algo ruim, é algo absurdo, né? E aí, enfim, tu culpabiliza tudo e todo mundo pelo trabalho ruim, mas tu não busca algo melhor para ti. E aí, final do final de semana vai lá, enche a cara, da mesma forma que final do ano vai lá, enche a cara, vai se drogar, vai comer demais e vai dizer que a culpa é do mundo, a culpa é das outras pessoas, né? Ou depois se vitimizar e aí daqui a pouco também adoecer. E aí a pessoa vive uma vida dupla, né? É uma vida de segunda a sexta e a segunda vida no final de semana. E, na verdade, o que a gente propõe aqui e a gente propõe na terapia? Unir essas duas vidas, trazendo um pouco mais de equilíbrio, né? De forma que, pegando esse teu exemplo, a pessoa possa incluir na sua rotina sair, se ela gosta de sair, por exemplo, né? Vai sair para jantar ali durante a semana, ou vai tomar o seu vinho, a sua cerveja, e vai também treinar no final de semana, e não vai desligar um botão. O equilíbrio, né, Mari?
Exatamente, trazer equilíbrio. Não precisa acordar no mesmo horário exatamente, mas tu não precisa dormir 16 horas a mais também, né? Trazer um certo equilíbrio para que o nosso organismo também entenda que aquela ali é a nossa rotina base, né? Para não ter essa grande diferença ali de rotinas e aí acordar na segunda-feira querendo morrer, né? Porque tomou um trago e aí chega segunda-feira a pessoa não tem forças para fazer o que ela precisa fazer. Não, e é tão interessante que existe um fenômeno que a gente observa aqui, pelo menos, né? Que é um dia depois do Natal, um dia depois do Ano Novo ali, parece que, não sei, somem as pessoas, né? Justamente porque ficaram a noite inteira bebendo e comendo e no outro dia sumiram, né? Morreram até. Não tem uma viva alma na rua, né? No dia 25 e no dia 1º, né? Porque tem os excessos, né? E aí é um ponto bem importante, a gente não tá aqui, né, de bons samaritanos, né, de boas samaritanas que, ai, não faça nada, viva 100% regrada, a vida tem que ser assim, vida é chata. Não, não é essa a ideia. Mas o ponto é o equilíbrio, sabe? Não precisa ser para comer, beber para morrer, né? Vai devagar. Aos pouquinhos, né? Divide essa fatia de dias aí do Ano Novo, do Natal, né? Para comer um pouquinho mais, mas para beber um pouquinho mais, mas não no ponto de se prejudicar, sabe? Eu acho que essa é a reflexão maior que a gente quer trazer aqui, né, para nossa audiência. Poxa, precisa ser ao ponto de se prejudicar? A diferença, né, entre curtir, como tu disse, comer a mais, beber a mais, não tem problema nenhum nisso, né? Mas para curtir, para celebrar, para comemorar, para aproveitar, não para se autodestruir, né? Não para esquecer de tudo no outro dia, não para anestesiar aqueles sentimentos que a pessoa não quer sentir, né? É diferente. E cada um sabe o seu limite, né? E quando que extrapolou aquele ponto, já para um nível mais prejudicial. Sim. E eu acho que bem importante isso que a gente está trazendo, das pessoas se observarem, e as que têm senso crítico, reforço aqui, né, e que têm capacidade, né, de buscar uma terapia, né, que tem aí condições, né, cognitivas de fazer isso. E aquelas que não têm, né, os seus familiares, cuidadores responsáveis, né, ficarem ali, né, mais atentos, com um olhar, um cuidado maior, né. É uma parte bem importante, das pessoas acabam sofrendo muito mais e algumas não têm rede de apoio, família para passar, ou porque morreram, ou porque, né, não tem literalmente, ou estão em outro lugar do mundo e não vão ter a presença de pessoas queridas, ou porque estão passando por alguma dificuldade emocional e não querem se conectar. Nós temos aí no Brasil, pelo menos, né, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é no 188, então funciona 24 horas por dia, né, todos os dias. As pessoas que se sentem aí mais mobilizadas nessa época, elas podem estar, né, contatando esse número, elas vão estar sendo acolhidas por profissionais qualificados da área da saúde, que vão estar ali acolhendo e assistindo essas pessoas sem julgamento nenhum, né? Então é uma opção também para quem daqui a pouco está até num risco aí de suicídio ou com pensamentos intrusivos aí mais difíceis, delicados, que coloca essa pessoa, a vida dessa pessoa, a integridade, a vida dessa pessoa em risco. Pode-se utilizar também desse recurso. E um ponto importante de a gente falar também, né, é que a gente não deve julgar as pessoas que também não gostam, às vezes, de celebrar. Então, por exemplo, Ano Novo, né? Aqui a gente tem a questão dos fogos de artifício, né, que é muito mágico, é muito bonito e tal. Também tem a questão de que tem pessoas que não gostam por causa dos animais, né, que assusta os animais, essa questão do barulho. Mas, dando um exemplo aqui, né, me marcou muito quando eu morei no Marrocos, né, que é um país muçulmano, que não celebra Natal, não celebra Ano Novo. Chegou no dia 31, que eu pensei, nossa, né, vou comemorar aqui a virada, vou fazer uma coisa especial. Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Eu olhava para o céu, era um silêncio, eu ouvia os grilos, porque a minha região onde eu morava era super silenciosa. E eu literalmente ouvia os grilos,
no dia 31 de dezembro, para mim foi uma decepção, né? Imagina a vida do Brasil, onde qualquer coisa é motivo de festa, e algumas cidades aí do país é festa o mês inteiro. É verdade. Desde Ano Novo até o Carnaval, né? É uma celebração. O brasileiro não paga imposto para celebrar, né? Sim. Tanto as nossas datas quanto as datas dos outros países a gente pega para nós e celebra de qualquer maneira. Então, lá não tinha isso, né? E eles achavam até engraçado quando eu falava que tinha aqui, né, fogos e tal. Eles não entendiam qual o motivo de celebrar a virada de um ano. Simplesmente um dia é 31 de dezembro e no outro é 1º de janeiro. E daí? E o quê? O que mudou? Que forte essa questão da cultura nas pessoas, né? Extremamente. Para eles não fazia sentido celebrar isso, né? Bom, eles celebram o Ramadã. Eles têm outras práticas que para nós não faz sentido nenhum. Então, assim, é a questão cultural, né? Mas, pegando pessoas aqui, né, que não gostam, às vezes, de celebrar, a pessoa tem que avaliar se para ela tá ok, tem gente que adora. Não, eu vou ficar em casa sozinha, eu vou ler meu livro aqui, eu vou ver um filme, eu vou tomar um vinho aqui, eu tô bem feliz aqui, não estando na muvuca, né? Tem gente que gosta de ir lá pra beira da praia, olhar Pular as ondinhas. as ondinhas, né? E a questão dos rituais que tem, né? De comer a lentilha, do que representa, de usar a calcinha de uma cor ou de outra cor, Roupa branca. roupa branca. Hoje eu vim a caráter de Ano Novo e a Mari de Natal, tudo certo. E na verdade a gente sabe que, né, até tem memes que as pessoas falam, bom, usei a calcinha amarela e não enriqueci, esse ano vou tentar outro, usei a vermelha e não tive sorte no amor. Tá, mas assim, de novo, né, a forma que a gente enxerga, se a gente vê isso como uma brincadeira, uma coisa, tá, tudo bem, né? Mas a gente também respeitar as pessoas que não gostam, se elas estão se sentindo bem, não tem por que forçar a pessoa se ela não quer, né? Deixar o coleguinha fazer o jeito que ele quer e cada um de nós também poder celebrar, poder ou não celebrar, né? A gente é muito pela liberdade de que as pessoas façam aquilo que é saudável para elas. Então, os valores das pessoas são diferentes. Daqui a pouco, o que representa para mim tem outro significado do que o que representa para ti, né? Então, não tem problema, né? Desde que, como a gente falou, a pessoa não se sinta mal, ela não tenha sintomas, né? Ela não esteja se autodestruindo, se prejudicando ou não sendo saudável, né, de alguma maneira. Se para ela tá tudo bem, tá tudo bem. Eu acho que a gente falando, né, em ponto de equilíbrio, a regra é essa. Se faz sentido para a pessoa, tudo certo. Se não faz, não. E parece ser óbvio, né, mas na prática a gente não faz. A gente tem muita dificuldade, tanto que essa discussão que a gente trouxe e o assunto que a gente trouxe, né, apesar, né, de todo o cenário muito lindo, maravilhoso de Natal e tudo mais, acho que a ideia da reflexão, da crítica, justamente para trazer esse ponto de que vamos nos observar mais, vamos ter cuidado com a nossa saúde mental, vamos fazer essa avaliação, talvez, de que podemos ser felizes também no Natal e no Ano Novo, independente do que possa ter acontecido de ruim, né? E podemos estar felizes de pijama, né, olhando um filme, assistindo um filme ou celebrando na rua, independente. As pessoas têm o livre-arbítrio, têm a sua liberdade e devem prezar por essa liberdade para ter saúde mental. E agora a gente quer saber de você. Você é do time que gosta de celebrar o Natal e o Ano Novo, tem boas lembranças dessas datas? Ou é do time que prefere ficar mais introspectivo, mais reflexivo e não gosta tanto de comemorar? Nos conta aqui nos comentários que a gente vai querer saber. Esperamos que vocês tenham gostado muito do episódio hoje, que nós fizemos com muito carinho, pensando nessas duas datas tão especiais, Natal e Ano Novo, e esperamos que vocês possam celebrar e que vocês tenham se apropriado do conteúdo aqui da melhor forma possível, tanto para vocês aí, quanto para as pessoas que vocês amam. Desejamos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo! E a gente se vê no próximo episódio. Até lá!